Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral, FM 106.7. Nós aqui, eu, Sônia Nascimento, com uma convidada que já vai se apresentar, mas que vocês mesmo pediram, né, que nós reforçássemos o convite para a doutora Ana Beatriz retornar ao programa neste domingo. No domingo passado, ela falou sobre o tema procrastinação, mas ela é especialista em atendimento infanto-juvenil, gente. Atende adultos também, mas tem a especialização, o foco nesse atendimento infanto-juvenil de muito êxito que a gente acompanha. Então, foi pedido por alguns ouvintes que ela abordasse o tema: quando se deve procurar a terapia para crianças ou adolescentes? Olha que tema bacana, inédito aqui no programa. E nada melhor que trazer uma especialista, não é mesmo? Então, gente, quero convidar vocês a anotarem o nosso WhatsApp, que é o 32313560, e fazer suas perguntas também, suas contribuições, sugestões de temas, tá bom? Pelo nosso e-mail também, viverbem@radiocatedral.com.br. E esse domingo abençoado, né? E essa semana, e esse mês abençoado, quero parabenizar a todas as mulheres, gente. No dia 8 que passou, né? Celebramos o Dia da Mulher. E mulher tem um dia? Ser mulher é maravilhoso, ser homem também. E o Dia da Mulher, que é escolhido para homenagear as guerreiras, as mulheres, né? Mas a nossa maior referência é Maria, não é mesmo? Sim. Então, agradecer a Deus, a nossa vida. E sobre bênçãos de Maria, estamos começando esse programa. Doutora Ana Beatriz, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Olha eu aqui de novo. Eu simplesmente amo fazer esse programa. Eu amo a ideia desse programa. Eu amo como a gente chega a você, ouvinte, como você nos retorna. Aqui é um espaço de reflexão, é um espaço para tentar explicar. Procuramos ser objetivos e ajudar você, pai, mãe, filho, irmão, vizinho, amigo, você também que está sozinho. Somos um grupo de psicólogos, pertencemos à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Entre em contato conosco, liga para a Rádio Catedral, manda e-mail, nós estamos aqui. Você, isso é muito importante, você não está sozinho. Você ligou o rádio, está ouvindo esse programa. Você não está sozinho. Nós estamos aqui com você, fazendo o programa para você, ouvinte. Parabéns a todas as mulheres. Nós temos um Dia Internacional da Mulher, porque isso foi decidido pela ONU, que as mulheres deveriam ter um dia, exatamente para poder representar e identificar o direito da mulher, o direito à vida, o direito ao respeito próprio, o direito à maternidade, né? Então, esse dia é um dia mundial. 8 de março se celebra o Dia Mundial da Mulher. Então, é para você parar e pensar: eu sou uma mulher e o mundo inteiro em algum momento disse: oi, você tem que olhar para você. Então, olhe para você. Olhe para você, mulher. Ok? O tema é terapia para criança ou adolescente. Quando eu devo procurar a terapia para criança ou adolescente? Quando você achar que tem alguma coisa estranha. O que é estranho? Qualquer coisa é estranha. Ou melhor, muitas coisas são estranhas. Não qualquer coisa, desculpa. Algumas coisas são estranhas. Meu filho fica no celular 12 horas por dia. Se o dia tem 24 horas, seu filho fica no celular 8, 12 horas no dia, está ruim, não está bom.
o seu filho tem que sair, o seu filho tem que ir à escola, o seu filho tem que encontrar amigos fora da escola, o seu filho tem que ir na esquina comprar pão, o seu filho tem que ir ao mercado com você, o seu filho tem que ajudar você a trazer as compras do mercado, mãe ou pai ou avô, ok? Ou irmão ou madrinha, tá? Isso é muito importante. Filho ou filha, criança ou adolescente. Eu já atendi, a criança mais jovem que eu já atendi foi uma menininha de 3 anos. Ela veio para mim porque ela tinha uma angústia de separação. Ela começou a fazer vários tiques nervosos, tique nervoso. Ela piscava os olhos, ela se coçava, ela puxava o cabelo, ela arrancava fiozinhos do cabelinho dela, 3 aninhos. E a gente ficou em atendimento 1 ano aproximadamente, ela foi se acalmando. Se acalmando desse mal-estar. O que era isso? A mãe trabalhava, estudava, ela ficava na creche o dia todo, ela ia para o consultório depois da creche, 6 e pouco. E a mãe trabalhava e fazia uma faculdade à noite. No dia da psicóloga, a mãe que levava. Raramente o pai, mas era a mãe que levava. A mãe negociou no trabalho e saía mais cedo. E deixou de fazer 1 ou 2 matérias na faculdade, porque eu disse para ela, olha, a gente precisa de um período assim de quase 2 horas, porque é o tempo de você sair do trabalho, chegar aqui, a gente ficar no atendimento, 50 minutos, 1 hora mais ou menos, e você também poder voltar para casa, entregar a criança e voltar para sua faculdade. Então, naquele dia, a mãe parava e dava uma atenção especial àquela menina. O local que eu atendia, sempre um consultório de criança, é bom ter uma sala de espera. E ele tinha uma sala de espera, como tem meu consultório hoje também. Então, no começo, a mãe entrava comigo e a gente brincava junto. Uma menina muito linda, muito inteligente, ela era muito inteligente. E aí, aos poucos, a mãe foi saindo da sala e a porta ficava aberta. Então, ela era muito bonitinha, porque ela era muito pequenininha, 3 aninhos, gente, muito miudinha. Então, ela ia lá na porta e olhava assim, peraí que eu vou ver se a mamãe tá lá. E ela ia, a mamãe tava lá. E a gente brincava, os bonequinhos brincavam, e a gente contava histórias, e tinha um carro, e no carro estava sempre ela e a mamãe, o papai só de vez em quando, era sempre ela e a mamãe, e ela levava brinquedinhos do consultório para casa e devolvia, enfim. Mas aquela família se transformou naquele atendimento. Aquele passou a ser um horário muito exclusivo da mãe da filha. E aquela menina foi se acalmando. E ela me dizia, gente, ela me dizia com 3 aninhos, você assim, mas por que você está aqui? Porque eu fico puxando os fios do meu cabelo, porque eu começo a me coçar muito, porque eu começo a ficar assim, sabe? Tem alguma coisa esquisita? Eu não sei. Eu tinha um vocabulário até mínimo, assim, né? Mas assim, ela estava com uma dor intensa. Então é assustador pensar, né? Que uma criancinha de 3 anos pode trazer uma dor. E aí aquilo foi acontecendo e aquela dor foi se esvaindo, foi se apaziguando. E aquela menininha ficou bem. Foi 1 ano e pouquinho. E aquela menininha ficou bem. Depois o pai foi alguns dias e tal. E a sala, eu sempre deixava a porta da sala aberta, da sala de espera. Mas ela não precisava mais de toda hora ver a mãe. Ela sabia que a mãe estava ali. Então, acho que para mim foi um aprendizado como profissional muito grande. Eu tenho alguns amigos que trabalham em hospital, em maternidade. E a gente vê, às vezes, até com bebê. Isso é muito intenso. O bebê procura o olhar da mãe. Ele procura alguém que esteja protegendo.
que esteja cuidando. A mãe, o pai, a avó, a madrinha, a tia, a irmã mais velha. Toda criança precisa ter alguém que represente este cuidado materno. E é um cuidado materno mesmo. Todo mundo, acho que é uma coisa cotidiana, e agora na pandemia, depois da pandemia, muito mais. Muitas pessoas têm agora bichinhos de estimação, né? Muitos adotaram vira-latinhas, gatinhos, e alguns até adotaram filhotinhos, né? Porque, enfim, ficaram muitos animaizinhos abandonados ou perderam seus donos por situações diversas. Agora, recentemente, tivemos uma tragédia no estado de São Paulo por conta de chuva. Ano passado passamos por uma também em Petrópolis. E a TV noticia isso muito bem. Claro, os resgates dos sobreviventes, às vezes dos não sobreviventes, mas o resgate dos animais. E os animais também ficam traumatizados quando perdem um dono. Às vezes aquele dono vai embora, faleceu, e o animalzinho fica ali parado, né? Fica moado. E o filhotinho, estamos falando de criança, o filhotinho, ele adota alguém. É muito bonitinho. Olha, eu já vi vídeo de cachorrinho com porco-espinho. Eu já vi vídeo de cachorrinho com galinha, que achava que era um pintinho e ia atrás da mamãe galinha. Assim, é muito bonito de se ver. O animalzinho é um filhotinho. Como as nossas crianças são filhotes. São filhotes que precisam ter o cuidado da mãe. O cuidado, o olhar da mãe. No programa da semana passada, no tema, eu falei algumas vezes, né, Sônia, sobre a questão das mídias digitais, mas falei sobre a questão do celular. Porque o celular hoje ele faz parte da nossa realidade. Ele é um instrumento de trabalho para jovens, adultos. Ele é um instrumento de trabalho. Nem sempre você precisa carregar o computador, é um celular, é uma coisa leve, é o sucesso da tecnologia, ele é um instrumento de trabalho. Mas muitas vezes ele virou uma coisa que substitui esses pais. Então é muito comum hoje a gente ver em restaurantes. Já estamos quase terminando. Já viu? primeiro? Já. E temos perguntas. Então eu vou suspender. Essa continua. Vamos lá, Soninha. Pergunta. Pergunta número 1. Quer a pergunta? Não, a pergunta, por favor. Tá, então para você ser está objetiva. Você está fazendo um contexto que é muito bom, mas a produção diz que só temos A Sônia controla o tempo. Aqui temos tempo. O mundo tem tempo. O mundo tem a tempo. produção do Sim, programa. sim. Eu Fala. fico atenta, né, por Claro, ser essa claro. responsável aqui. Mas, gente, se deixarmos, vamos até o final do dia, deste domingo. Mas o ouvinte Sebastião Sena, que eu conheço, que é de Botafogo, ele pergunta. Primeiro, agradecer ao Sena essa colaboração. Ele que é um ouvinte assíduo de todos os programas da Rádio Catedral. Então, agradeço a sua participação, Sena. E a pergunta dele é a seguinte: a psicoterapia com adultos é com a fala. Como é a psicoterapia com crianças tão pequenas? Com brincadeira e também com a fala. Eu brinco muito, brinco mesmo, sento no chão, brinco de Lego, brinco daquele da torre de pecinha, tem muitos jogos, tem desenho, tem quebra-cabeça, tem um kit inicial que a gente faz uma avaliação, né? E depois a gente monta assim uma caixa de brinquedo com personagens de família, mamãe, papai, cachorrinho, bonequinha, filhinho. A gente tem também essa estrutura familiar para que as crianças representam, né? E também nos desenhos as crianças representam muito. Então a brincadeira, a brincadeira é a terapia da criança e também a fala. Eu costumo dizer para as crianças assim, mesmo as pequenas, aqui a gente brinca, mas a gente conversa também, tá? Aí eles dizem assim, tá. Então eles conversam.
e conversam mesmo. E aí é divertidíssimo, porque as crianças contam tudo, tipo assim, é meu aniversário essa semana. Nossa, que lindo, parabéns. Pois é, mas meu pai não fica comigo no meu aniversário. Como assim? Não, meu pai sempre viaja no meu aniversário. Ah, é? É. Ou então, meu pai e minha mãe, eles não se falam. Ah, não se falam, não. Eu brigo. Não, tem os que não se falam. Intervalo? Não. Tem os que não se falam. Tem os pais que não se falam. Meu pai e minha mãe não se falam. Às vezes estão separados mesmo. Separados fisicamente, moram em outros casamentos, ou às vezes não. Meu pai e minha mãe não se falam. E aí, como é isso para você? Eles não se falam, mas a minha mãe fica mandando mensagem para o meu pai no meu celular e o meu pai fica mandando mensagem para minha mãe no meu celular. Olha que lindo. Então fica a criança no meio do caminho, lendo mensagem do pai e da mãe. Ou às vezes até os próprios pais pegam o celular da criança para ver o que... Enfim, são várias situações. Mas a terapia de criança é feita com os jogos, a brincadeira, a confiança e a fala. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Esse programa é maravilhoso, a gente acaba invadindo até o tempinho que cada bloco tem. E se deu assim no primeiro bloco e agora vamos tentar organizar. Se não, se deixar, a gente passa a tarde toda aqui com vocês, que é muito maravilhoso. A presença, eu diria, a presença espiritual. Sabe que a gente sente isso? Mesmo com a distância geográfica, vocês que estão participando, que estão mandando o WhatsApp, e eu fico aqui ligadinha, a produção também ficam ligadinhos no WhatsApp nessa contribuição que o programa existe porque você existe. Então, reforço o nosso WhatsApp, que é o 231-3560, e o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Programa Viver Bem. O tema de hoje é falando de terapia com crianças e com adolescentes. O tema é quando se deve procurar a terapia para crianças ou adolescentes. Abordando este tema, a convidada do dia de hoje é a psicóloga Ana Beatriz Leitão, que com propriedade, porque é especialista nesse atendimento, né, ela está contextualizando, trazendo casos clínicos, isso é muito rico. Convidamos a todos vocês a colaborarem aqui. E a pergunta que chega da ouvinte Antônia, de Cabo Frio, ela pergunta, primeiro agradecer a Antônia, essa participação maravilhosa, e a pergunta dela é: por que se torna importante a criança fazer terapia? Muito bom, Antônia, obrigada pela pergunta. É uma criança. Às vezes é triste a gente perceber, mas aquela criança está com algum sofrimento. Como esse sofrimento pode se manifestar? Uma insônia, fazer xixi na cama frequentemente, passar mal, assim, às vezes, por exemplo, ter muita dor de barriga na escola, chorar para ir à aula, chorar muito para ir à aula, não querer encontrar os amigos da escola, os amigos do prédio, os amigos do bairro. Também chorar na escola porque vai fazer prova. Dormir demais, dormir de menos, não querer se alimentar, isso é muito importante. A questão de alimentação na criança e no adolescente é uma questão muito séria, a gente precisa até um programa para falar sobre isso. Às vezes, uma dor de barriga que não passa, uma cólica constante, uma cefaleia, né? Aquela dor de cabeça. Ai, mãe, muito bem.
outras situações. Vamos ao cinema, eu, você e seu pai. Ah, meu pai tem que ir. Não, vamos ao cinema, eu, você e seu pai. Pode só a gente não, mãe. Eu tenho que ir com meu pai. Às vezes, uma amiga, tinha uma amiga, um amigo da escola, que era o melhor amigo ano passado. Era o melhor amigo, estava na sua casa todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Dormia na sua casa, ela dormia na casa dele e tal, não sei o quê. Então, vamos chamar o Pedro, a Maria, para vir aqui para casa? Mãe, não é mais meu amigo. Como não é mais seu amigo? Não, mãe, não é mais meu amigo. Então, assim, o que aconteceu? Isso é muito importante. A criança tem dor emocional. A criança sofre emocionalmente. A criança fica triste. A criança fica angustiada. A criança sente culpa. A criança guarda segredos familiares, muitas das vezes. A criança se magoa, se ressente e não sabe como lidar com essas situações. Tudo isso são alguns exemplos de motivos para uma criança ir ao psicólogo. Tem outros. Às vezes uma alergia, uma dermatite, uma alergia de pele que não cessa. Às vezes as crianças se machucam, infelizmente, muito comum em adolescentes principalmente, né? Se machucam, fazem arranhões, cortes no próprio corpo. Isso, infelizmente, a gente chama de automutilação, né? Parece um nome assim pesado, mas assim, se machuca mesmo. Se corta, faz pequenos cortes, se arranha, se machuca. Às vezes a criança bate demais no amigo da escola. Às vezes a criança xinga sempre a professora ou um amigo da escola. Às vezes a criança apanha sempre na escola. Olha quantos exemplos eu estou dando sobre. São muitos exemplos. Então, situações excessivas, não quer comer, não quer comer, não quer comer, não quer comer, não quer comer. Só quer comer, só quer comer, só quer comer. Só quer dormir, só quer dormir, só quer dormir. Não consegue dormir, não consegue dormir. Só quer dormir na cama do pai e da mãe. Só quer dormir no quarto do pai e da mãe. Não quer dormir no seu próprio quarto de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você pode dar um quarto lindo, você pode reformar o quarto, ter as bonecas, não vai. Não tem amigos. Ou não consegue ficar sozinha brincando. Só brinca se tiver amigos. Então, são inúmeras situações. São inúmeras situações. Quem pode encaminhar? A escola, a professora, uma professora sensível. Às vezes o orientador, porque aquela criança toda hora está na sala, a professora está sinalizando, aquela criança toda hora está sendo chamada na sala do orientador. Às vezes o pediatra pode encaminhar. Às vezes alguns pais, isso é muito comum. O pai acha que a criança tem alguma coisa porque a criança não consegue aprender. A criança tem alguma coisa porque não consegue aprender. Aí começa a ir para neuro, começa a procurar especialista, começa a fazer exame, um monte de coisa. Às vezes, procura a gente, procura o psicólogo primeiro. Vamos fazer uma avaliação. O que é uma avaliação? Primeiro, quem vai primeiro? A criança? Não. Quem sempre vai primeiro é o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, ou o responsável. O responsável pode ser a madrinha, pode ser a tia, pode ser a avó. Às vezes vai a mãe, a babá. Tem um responsável. Essa pessoa vai ao consultório. Nós conversamos 2, 3 vezes até eu conhecer a criança.
Às vezes eu converso uma vez com a mãe, uma outra vez com o pai, se são separados. Às vezes eu converso com a mãe e o pai 2 vezes. Às vezes vem o irmão também. Várias vezes o irmão, a irmã vai ao consultório. Os mais velhos, os mais novos às vezes também. Vai cachorrinho também no consultório, é um sucesso. As bonecas vão também, os brinquedos também vão. E assim, mas o que eu quero dizer é que tem assim, uns 2 ou 3 encontros, é mais ou menos isso, até eu conhecer a criança. É mais ou menos, tá? Porque às vezes assim, eu tenho um primeiro encontro com a mãe, mas assim, a mãe não tem com quem deixar a criança. Então aquele primeiro encontro já vai a mãe e a criança. Hoje essa possibilidade de atendimento online facilita um pouco. Aí então vai a mãe e a criança e aí depois a gente conversa só a criança. Eu já fiz a entrevista online com a mãe e a criança, por exemplo. Isso depende muito. Hoje eu acho assim... Hoje eu sou uma profissional que acredita assim, que você tem que estar disponível para aquela pessoa que está procurando você. Aquela mãe, aquela criança, Sim, aquela avó, família, né? a família. Muitas vezes é a avó, a tia. Tem mais perguntas Sim, chegando. A pergunta vamos foi, lá. por que é importante a criança fazer a terapia? Essa foi a pergunta. Porque tem algum sofrimento. Sim, a e eu doutora dei Ana alguns Beatriz exemplos. vem trazendo Trouxe um vários contexto exemplos. muito rico, Trouxe vários exemplos. Quem leva, ou seja, ela está evoluindo até, isso é muito bom. E tá até, eu já estou dando um ok em algumas perguntas, porque tinha pergunta quem leva, né? Uhum. Quem encaminha. Então, Uhum. ela já falou que é o colégio, às vezes professor, então a especialista está completa. Eu não sou especialista no atendimento infantil, já atendi, mas por uma recomendação, e foi em 1 ou 2 casos, mas eu diria que a criança, como nós todos adultos, seres humanos, estamos em fases de mudança, e a criança mais ainda, são fases, tem a primeira fase, nós estudamos isso na psicologia, né? Primeira, segunda, terceira. Então, essas fases de transformações, quando a criança é exposta aos ambientes sociais e ainda não tem uma maturidade, seja emocional ou espiritual também, se faz sim necessário. Eu diria que todas as crianças e adultos também precisariam serem acompanhados, pelo menos por um tempo, por um profissional da psicologia, né? Porque principalmente a criança, ela não se expressa, não sabe se expressar. Ela se expressa sim, mas ela não verbaliza, dependendo da idade, aquilo que ela é afetada. Então é mais nessa ordem, atendendo de uma forma mais objetiva essa pergunta, que é da ouvinte Antônia de Cabo Frio. Por que é importante? Aí falar da criança, claro, a especialista contextualizou, e eu falo de uma certa forma, com uma visão mais geral, complementando, né? Agora vamos para perguntas sobre adolescentes, Beatriz. Só fechando um detalhe da Sim. Criança. Uma vez eu atendi uma menina de 9 para 10 anos, e ela tinha vivido um trauma. Ela vivenciou o assassinato do pai, é uma coisa assim bem tensa. Porque eu lembrei, porque você falou, não verbaliza. E essa criança ficou muda. Ela parou de falar. Era uma menina e ela simplesmente parou de falar. E eu fiquei muito tempo lá com ela, muito tempo. Ela muda. Eu fiquei assim, perdida, assim. E aí um dia eu achei um jeito lá e a gente... Eu não sei se eu já contei isso, a gente começou a fazer miçanguinha, pulseirinhas e tal. E a gente ali brincando. E aí E aí ela foi falando. Assim, acho que ela ficou assim uns 4 meses muda. A criança tem sofrimento. E é importante procurar um psicólogo especialista em criança e adolescente, porque é uma outra linguagem. Você não pode pressionar a criança.
A criança a gente não pressiona, porque senão a gente vira a sociedade que já pressiona, que cobra. As crianças são muito cobradas, o nosso mundo cobra muito. Você tem que fazer inglês, você tem que fazer judô, tem que fazer balé, tem que fazer ou natação, ou vôlei, ou francês, ou espanhol, mas todas as matérias da escola, e às vezes é integral, e tem que comer isso. Tem uma cobrança muito grande. Então, a gente precisa respeitar o tempo da criança. Adolescente, vai essa transição, né? Essa transição, a Sônia falou das fases do desenvolvimento, né? Então, pequenininho, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a dizer o que quer, o que não quer, né? Aprendendo a se comunicar, interação com os amigos na escola, a interação social é importante. Toda criança tem que se relacionar com criança. Atenção, criança é para ficar com criança. Criança não é para fazer programa de adulto. Criança não é para levar para o restaurante de noite. Criança é para ficar dormindo em casa. Você chama babá. Você vai para o restaurante. A criança é para brincar. Horário diurno, horário de criança, isso é muito comum. Ele não gosta, ele vira à noite porque ficou o dia inteiro na creche, me espera, vai dormir 11, meia-noite, no outro dia de manhã não acorda para fazer o dever. Enfim, apenas outros exemplos. E o adolescente? O adolescente, ele chega com 12, 13, 14, 11 para 12 adolescentes, adolescendo, né? 12 para 13, 13 para 14, adolescência, e um pouco mais velho, 16, 17, né? 18 ainda, adolescente. E como é esse adolescente? Hoje, o adolescente da clínica, ele é plugado no celular. Ele é no celular quase o dia todo. Ele vai dormir com o celular, ele acorda com o celular, ele come com o celular, ele vai para a escola com o celular. Na escola ele tira foto do quadro negro com o celular. É uma coisa louca. As escolas estão tentando restringir ao máximo o uso de celular, mas liberam no recreio, né, Sônia? Liberam no recreio. Aí o celular vai para o recreio. Sim, que chegou dizer. Que vai ter a ver com isso. Você está contextualizando, ilustrando mais a anterior, né? Mas vou aproveitar que ainda temos mais 2 minutinhos e fazer a pergunta da ouvinte Sandra Mota, que tem a ver com o que você está falando, Ana. Ela pergunta: quais são os principais motivos que eu teria para levar um adolescente para o psicólogo? Principais motivos, tem diversos, né? Sim. Fases. Principais, vamos lá. Se seu filho não come, não se alimenta, isso adolescente. Adolescente, sim. Os adolescentes não se alimentam. A gente tem distúrbios alimentares na adolescência. Vale a pena um programa sobre isso, Sônia, fica a dica. Distúrbio alimentar muito na adolescência. Isso é muito sério. A gente tem adolescente que não se alimenta mesmo, ou faz de conta que se alimenta, mas enfim, depois provocam vômitos, enfim. A questão da imagem corporal do adolescente é muito sério, isso gera, assim, distúrbios alimentares. Se ele está muito abaixo do peso, ok? Isso é um problema sério. Se ele não está crescendo, é um problema sério. Se a sua filha não menstrua, é um problema sério. Por quê? Porque muitas vezes isso pode estar relacionado a um distúrbio alimentar, ok? As crianças com distúrbios alimentares, os adolescentes, eles escondem dos pais, e escondem mesmo. É uma coisa assim assustadora. Outra questão, se seu filho ou filha não tem amigos, adolescente tem amigo. Adolescente precisa de grupo social. Mãe, meus amigos estão aqui no celular. Não. Seus amigos estão na rua também. Seus amigos estão no shopping também. Você tem que ir a festas de aniversário, sim. Você tem que confraternizar na escola. Nós vamos precisar entrar
num minutinho de intervalo, né? A produção tinha me avisado. E eu quero complementar, porque adolescente eu atendo também, né? Então, o que mais atendo em consultório é a questão da sexualidade. Essa Sim. fase, como tratamos com fase, a adolescência é uma fase, de certa forma, de uma mudança significativa, pelos no corpo, enfim, os seios na menina, os hormônios. Então, a sexualidade, essa também é um dos motivos que leva o adolescente a buscar um psicólogo. E agradecendo ao ouvinte Sandra Mota e convidando tanto ao ouvinte quanto todos vocês a continuarem aí, porque voltaremos daqui a um minutinho. Boa tarde, queridos ouvintes. Retornando aqui ao programa Viver Bem e ao último bloco, que pena, né? O último bloco do programa neste domingo maravilhoso. Eu que estou aqui com a convidada, que é a doutora Ana Beatriz Leitão, ela que é especialista no atendimento infanto-juvenil e está trazendo contribuições riquíssimas, gente, porque ela traz aquilo que ela vive na prática, né? Então, vem ilustrando as perguntas de todos vocês com casos, com as vivências e com, claro, tudo fundamentado no científico, né? E ela está trazendo, abrilhantando esse programa. E o tema do programa é: quando se deve procurar a terapia para crianças ou adolescentes? Muito importante, gente. E perguntas chegando. Continuem escrevendo aqui para a gente, mandando mensagens. Eu fico aqui ligada ao nosso WhatsApp 3231-3560, a produção também, e encaminha aqui para a gente. Então, perguntas sobre criança e perguntem muita coisa. Olha, essa é bem fácil, Ana, e acho até que você já respondeu. A partir de que idade a criança tem problema de saúde mental? Então, O ouvinte não quis se identificar. vamos lá. Problema de saúde mental pode ser um problema emocional. Sim. Né? E essa emoção pode ser fazer xixi na cama sempre, chorar muito à noite, isso eu ainda não falei, chorar muito à noite. É muito comum criança muito pequena dormir na cama com os pais e às vezes os pais depois levarem para o quarto. Tem crianças que não conseguem fazer esse afastamento, né, da cama da mãe. Isso leva às vezes até outras situações, né? Às vezes a gente vê pais, o pai saindo da cama para deixar o filho ou a filha com a mãe. Não, a cama é da mãe e do pai, ok? A criança tem que ter a cama dela. Isso não vai ser bom progressivamente. A criança é uma criança. O pai e a mãe são o casal. É o casal que cuida da criança. A criança precisa ser cuidada. Então, às vezes, a criança tem um sono muito instável, irritadiço. Não é um bebê com cólica, é um pouquinho mais velho, né? Com 2 aninhos, 2 anos e pouquinho, 3 aninhos. Quando a criança tira a fralda, vem logo em sequência a questão da linguagem, da locomoção, a criança ganha muito. Se você percebe que seu filho não teve esse ganho, que teve... como você percebe? Comparativamente. Você olha a criança do lado, do vizinho, do coleguinha da escolinha, do coleguinha da creche, e você compara. É assim que se percebe. Muitas vezes a gente até percebe assim, alguns diagnósticos, a gente chama até diagnóstico diferencial. Muitas vezes você percebe problemas de audição exatamente nessa idade, com 2 para 3 anos, porque a criança não fala. E aí você começa a pesquisar e tal, e descobre que a sua criança está com um problema de deficiência auditiva. É exatamente isso. Crianças e adolescentes, você sempre vai comparando. Sim. E aí esse critério de comparação é a referência.
Essa é a sua referência, tá bom? Pai, mãe, tia, avô, avó. Às vezes, a avó diz, tem alguma coisa estranha com ela, minha filha. Aí a filha fica ressabiada, ai, minha mãe está implicando, o marido implica. Às vezes é a sogra que fala, ai, a sua mãe fica... Gente, vamos prestar atenção. Às vezes a sua avó, né, a sua sogra, o seu sogro, o seu genro, a madrinha, está falando com muito amor, com muito cuidado. Então, fica de olho. Às vezes pode ser nada, pode ser uma bobagem, mas às vezes sim, pode ser um sinal de uma fragilidade emocional ou às vezes até de uma questão maior. A criança pode estar evoluindo para um diagnóstico de autismo, para um diagnóstico de um retardo, pode estar evoluindo para uma síndrome, um diagnóstico de uma dificuldade motora. Então, assim, o pediatra sempre também é um bom referencial deste parâmetro. Também nos adolescentes, atenção, adolescente continua indo ao pediatra, adolescente não deixa de ir ao pediatra. Gente, por favor, os médicos, eles cuidam, eles observam as crianças. No posto de saúde, inclusive, o seu filho, a sua filha, o seu afilhado, a criança que você cuida, às vezes é um sobrinho porque a mãe, alguém abandonou, faleceu, faça o acompanhamento, faça a vacinação, leve ao posto de saúde, faça regularmente o acompanhamento médico. Esse médico, ele faz a gente chama de anamnese, são pequenas perguntas, mas que vão saber se a criança está se desenvolvendo adequadamente dentro da sua faixa etária. Atenção, não é certo ou errado, mas tem um adequado. A criança tira a fralda, ela corre mais, ela brinca mais peladinha mesmo, fica brincando lá, se tocando, é normal. Aí ela também sai do peito, fala mais, come, se alimenta. Criança 1 ano e meio, 2 anos, pode largar o peito e se alimentar. A criança, a partir de 6 meses, já pode ser introduzidos alimentos. Alimento salgado, alimento doce, não é só peito. Atenção, não é refrigerante, ok? É alimento, é água, alimento. Criança bebe água, adolescente bebe água. Ufa, muita coisa, Sônia. Eu estou tentando ser sucinta. Muito interessante a doutora Ana trazer à tona que adolescente tem que ir a pediatra sim. Sim. E isso sim, a gente acompanha, sim, né? Uma dispersão, sim, os pais já não pode, porque, como a Sônia colocou, o adolescente ele vai ter um desenvolvimento sexual. É desenvolvimento, nós estamos nas etapas do desenvolvimento. Então, assim, vem os pelos pubianos, os seios crescem, a voz fica aquele oscilante, né? O cheiro, né? Tanto os meninos quanto as meninas, né? O suor fica diferente, né? O cheiro muda. Tudo isso o pediatra vai estar acompanhando e é normal, gente. Atenção, desenvolvimento é normal. Se você continua acompanhando o pediatra, ou aquele da infância, ou mesmo do posto de saúde, tem um histórico, gente. Tem um histórico daquela criança. Aquilo tem um histórico. As vacinas continuam sendo tomadas também. Tudo isso é muito importante. Olha, tem uma pergunta, assim, me chamou muita atenção. Não posso perder. Me chamou a ouvinte ela se apresentar. Vejam, a pergunta dela é: por que o adolescente é tão rebelde e teimoso? A ouvinte que se apresenta: uma mãe que ama muito seu filho, mas que está muito cansada. Então, a você que não se identificou, mas que ama, que bom que você ama muito seu filho, mas que se sente muito cansada, talvez por trabalho, ou pela própria rebeldia ou teimosia do filho, eu digo,
Que bom que existe amor. Só o amor é capaz de superar tudo. Então, agradeço ao ouvinte, mãe, a participação aqui no nosso programa e passo a pergunta para a doutora Ana Beatriz e repito a pergunta. Por que o adolescente é tão rebelde e tão teimoso? Isto também é uma característica do desenvolvimento. É cansativo, né? Vamos combinar. É cansativo para a mãe, é cansativo para os professores, é cansativo para a família, para os tios, sim. A rebeldia e a teimosia são um exercício de aprender a ter autonomia. É um exercício de aprender a ter autonomia. É um exercício. Por que também é tão importante o grupo social e a qualidade desse grupo social? Por exemplo, eu vou fazer aqui um paralelo. Infelizmente, no Rio de Janeiro, mas infelizmente no mundo, nós temos o problema de drogas, né, e de tráfico. Tráfico envolvendo drogas, né, a drogadição. Temos muitos e muitos projetos sociais em vários bairros, organizados pelas prefeituras, organizados pelas igrejas, organizados pelas escolas, para prevenir o jovem, o adolescente, de não migrar para a droga e o tráfico. Por quê? A droga e o tráfico, ele alicia, assim, ele seduz o adolescente, porque ele diz ao adolescente que lá ele pode fazer o que ele quiser. E o mundo de verdade não é esse. O jovem, o adolescente, ele não pode fazer o que ele quer. Mas ele confronta isso o tempo todo. O tempo todo. Na escola com o professor, em casa, com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, com o porteiro, com a avó, com os tios, com os amigos. Então, é um exercício de autonomia. Mas o grupo social que o seu filho ou filha vai pertencer vai fazer muita diferença. Eu, por exemplo, tenho um jovem, um adolescente, ele tem 16 anos, e ele agora veio, semana passada, ele veio reclamar do carnaval, porque os amigos dele de 16 resolveram sair para beber. 16 anos, resolveram sair para beber. E atenção, eles compram bebida, ok? Os lugares vendem bebida, na rua, em bloco de carnaval se vende. E ele falou, eles não têm idade para beber. Então ficou todo mundo passando mal e eu ali preocupado com os meus amigos. Eu não consegui me divertir porque eu tive que ficar tomando conta dos meus amigos. Então, assim, veja que jovem consciente. Nosso programa passa muito rápido. Mas então, vamos para outras perguntas. Só temos 3 minutinhos, né? Uma pena, é um tema tão bacana. Olha, são tantas perguntas que eu estou registrando. Essa é a ouvinte que não quis se identificar. Ela diz, minha filha tem 13 anos, rói unhas, Sim. repetiu de ano, não tem amigos, mas não quer psicólogo. Como é que eu posso ajudá-la? Mãe, você liga pra gente aqui e liga para a rádio, diz, eu sou a Patrícia, eu assisti o programa de vocês e eu gostaria de conversar com uma psicóloga sobre a minha filha. Primeiro você, mãe, vai conversar e a gente vai conversar com você e a gente vai encontrar você alguns dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você, mãe, vai se fortalecer emocionalmente para poder ajudar a sua filha de uma maneira mais tranquila. Por que será que quando a sua filha rói unha, você não diz, para com isso, menina? Aí ela rói de novo, para com isso, menina. Aí repetiu de ano, tá vendo? Você não estudou nada, repetiu de ano. Desculpa, não estou dizendo que você faz isso, ok, mãe?
mas às vezes se diz, você é uma burra, você é um preguiçoso, você não faz nada. Cuidado com as palavras. Eu já ouvi, infelizmente, muitos adolescentes dizerem, minha mãe diz que eu sou preguiçoso, minha mãe diz que eu sou burro, minha mãe diz que eu não posso fazer nada, que eu não tenho jeito para nada. Vamos conversar e começar com você, mãe. Venha você, mãe, trazer você. Só um último comentário muito rápido. A questão da adolescência é muito difícil para os pais. Pai, mãe, avó. Como a Sônia trouxe, tem a questão da sexualidade. Isso faz os pais perceberem que estão mais velhos. Quando você tem crianças, você se sente muito jovem. Quando o seu filho vai tendo 15, 16, 17, você se sente mais velho, porque seu filho está crescendo. Seu filho daqui a pouco vai escolher a profissão, vai trabalhar ou vai para a faculdade. Muitas vezes há uma crise pessoal nesses pais que entra em choque com esse filho ou filha. O programa terminou. Olha, a gente estava aqui tentando explorar mais um minutinho a pergunta da ouvinte Sandra Mota, que passou mensagem aqui pelo WhatsApp. A doutora Ana Beatriz, ela vai responder, viu, Sandra? Então, fique tranquilo, ouvinte Sandra Valéria Mota, de Bangu. Okay. A pergunta eu vou deixar, que pode ser também interessante para outros ouvintes. Por que papai e mamãe precisam participar do processo de psicoterapia? Acho que você estava até abordando. Mas, doutora Ana Beatriz, em nome de toda a produção, a equipe técnica da Rádio Catedral, quero agradecer a sua participação brilhante, pedir que você se despeça, deixando seu contato e uma palavra aos nossos ouvintes. Procure a gente. Não guarde pai, mãe, avô, avó, tia, padrinho. Se esse programa tocou você, se você lembrou de alguém, procura a gente, liga para cá. Nós somos muitos, nós vamos ajudar você. Liga para a gente, ok? Meu telefone, 21 Rio 99464-8989. Isso é importante. Nós temos psicólogos no Grande Rio. Nós conhecemos muitos. A gente pode ajudar você na Baixada, a gente pode ajudar você em Petrópolis, em São Gonçalo, em Niterói. Meu Instagram, @AnaBiaPsicóloga. Foi um prazer. Muito obrigado, Ana. E queremos agradecer a participação de todos os ouvintes. E a minha mensagem de hoje é: um adulto já foi criança um dia. Gente, lembre-se da nossa criança interior. Isso vai valer a pena todos os dias para se viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.